Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos e profissionais de saúde de Alphaville. E hoje estamos aqui para falar sobre miomas uterinos, que são considerados os tumores mais comuns do sistema reprodutor feminino. Estudos realizados nos Estados Unidos têm sugerido que 70 a 80% das mulheres entre 40 e 50 anos apresentam miomas uterinos. Entretanto, quase a metade desses tumores não chegam a ser diagnosticados e não necessitam de tratamento, por não apresentarem sinais e sintomas clínicos. Apesar de raramente associados à malignidade ou à mortalidade, os miomas uterinos podem ter impacto significativo na qualidade de vida de mulheres em idade reprodutiva. E é por isso que hoje estamos aqui com a médica ginecologista, a doutora Carolina Rezende. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada, André. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E a doutora Carolina é especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas. Ela é pós-graduada e certificada em cirurgia robótica pelo Hospital Israelita Albert Einstein, hospital onde faz parte do corpo clínico e atua como preceptora dos residentes e alunos de pós-graduação. É formada pela Santa Casa de São Paulo, onde também fez especialização em uroginecologia e cirurgia vaginal. Ela fez também pós-graduação em videolaparoscopia e tem título de especialista em ginecologia obstetrícia e em endoscopia ginecológica. Bom, então vamos começar com as perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Doutora Carolina, quais são os principais sintomas associados aos miomas uterinos? E o que é mioma uterino, né? Muito bom, André. Então, como você falou, os miomas eles são muito prevalentes na população feminina, chegando até 80%, mas grande parte dessas mulheres não tem sintomas, né? E é um tumor benigno, então não precisa se preocupar se não tem nenhum sintoma. Agora, o principal sintoma relacionado à presença do mioma é o sangramento aumentado. Então, um fluxo sanguíneo muito grande durante o período menstrual, um sangramento prolongado, esse é o principal sintoma. Dependendo do tamanho, podem estar associados sintomas compressivos, como dor, alteração para evacuar, alteração para urinar, e alguns casos também de infertilidade. Importante, né? Essa questão de infertilidade, né? Para mulher em idade fértil, né? Depende muito da localização, né? Então, a gente diz que quando ele tem alteração da cavidade uterina, é quando é mais provável que cause alguma alteração na fertilidade. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dos miomas? Tem uma tendência genética, né? Então, mulheres que a mãe tiveram mioma têm uma chance maior. E é um mioma que é um nódulo que responde a um estímulo hormonal, né, então uma exposição aumentada, u uma menarca precoce, uma menopausa tardia. O que que é menarca? Menarca é a primeira menstruação. Ah. Mas não tem um fator determinante, assim, não é porque a mãe vai ter que obrigatoriamente a filha vai ter, nem idade esteja diretamente relacionada, mas são fatores que podem contribuir sim para o aumento do risco. Legal. E como é feito o diagnóstico de miomas e quais são os exames geralmente utilizados para detecção? O diagnóstico definitivo é o histopatológico, né, quando você tira, né, numa cirurgia e faz análise histopatológica, mas óbvio que não precisa operar todo mundo para saber se é um mioma. Os exames de imagem, eles são muito sugestivos, então um ultrassom simples normalmente é suficiente para avaliar a presença de um mioma. Depende muito do tamanho, então às vezes miomas muito pequenos não vão aparecer em exames de imagem, mas, mulheres, às vezes, que foram submetidas à esterectomia por outras causas, esterectomia é a cirurgia de retirada do útero, pode ser é comum serem encontrados miomas, assim, até 70 a 80% dos casos, por isso que tem essa incidência tão alta. Ah, tá. E quais são as opções de tratamento disponíveis para os miomas uterinos? Vamos fazer um gancho aqui em outra pergunta, que é quais são os critérios que influenciam na escolha do tratamento mais adequado para cada paciente? É uma ótima pergunta, porque o tratamento ele tem que ser muito individualizado, levando em consideração, a fase de vida da mulher, né. Então,
o que ela tem de sintomas, se ela tem um desejo gestacional, se ela tem sangramento, se ela tem dor, se ela tem alteração urinária, se ela tem uma alteração pré-evacuada. Se ela não tem nenhum sintoma, ela está apta a acompanhar a evolução desse mioma. O comportamento dele pode ser vários, né? Ele pode ser que ele cresça, ele pode ficar estável, alguns casos pode reduzir de tamanho. Então, para quem não tem sintoma, a recomendação é acompanhar com exame de imagem com alguma frequência. É importante, em cada caso, determinar qual seria essa frequência, normalmente uma vez por ano. Agora, para quem tem sangramento, né, que é o principal sintoma, a gente vai levar em consideração o desejo de gestação, principalmente a localização desse mioma, então se ele abaula a cavidade, o tamanho dele, porque não existe um remédio que vai tratar o mioma. Os remédios, eles tratam os sintomas, né? Então, a gente fala de tratamento hormonal, normalmente com contraceptivos, existem outros também, mas ele vai tratar o sangramento. O mioma, ele vai continuar existindo, né? Também anti-inflamatórios podem controlar o sangramento, pode controlar a dor, mas não vão tratar o mioma diretamente. O que trata o mioma é a cirurgia. E a cirurgia, a gente também, até isso vai depender, de novo, da localização e do tamanho. Tem desde a esteroscopia, que é uma cirurgia que o acesso é via vaginal, né? E então os miomas que estão abaulando a cavidade uterina, a gente consegue via vaginal com uma câmera chegar até esse mioma, fatiar e tirar via vaginal sem nenhuma cicatriz. E a paciente consegue receber alta no mesmo dia. Mas miomas maiores, que têm um acometimento maior da parede uterina, ou mesmo abaulando para a cavidade abdominal, aí esse acesso tem que ser via abdominal e sim, a gente sempre prefere a via minimamente invasiva. E aí, mais uma vez, né? Então, as pacientes que desejam engravidar, elas devem preservar o útero. E aquelas pacientes que não desejam mais gestar, já têm uma idade mais avançada, pela chance de nascerem outros miomas, muitas vezes a opção acaba sendo retirar o útero mesmo. Entendi. E 100% dos casos, as mulheres em idade fértil podem ter problemas de fertilidade É se não mais é tratarem? mais comum quando tem algum acometimento da cavidade. A gente Hum, classifica os miomas em submucoso, que é quando acomete a cavidade, intramural, quando ele está no meio da parede uterina, e subseroso, quando ele abaula para a cavidade abdominal. Então, o mioma submucoso, que abaula para a cavidade uterina, é o que pode ter alguma interferência na gestação. entendi. E como a idade da paciente pode influenciar o tratamento? A idade, ela vai influenciar, eu acho que principalmente no desejo de gestar, né, e tentar adiar uma cirurgia. Ou então acho que pacientes mais jovens, você pensar que ela tem muitos anos ainda de período menstrual, né, digamos assim, pela frente, ela pode, se você operar a primeira vez, existe uma grande chance depois ela precisar de cirurgias sucessivas, porque uma vez que ela teve o mioma, ela tem uma tendência a desenvolver novos miomas. Então, a não ser que tenham uma indicação muito precisa, a gente evita operar mulheres jovens, né? A não ser que tenha algum desejo gestacional e seja interferindo em alguma coisa nesse sentido. Agora, de novo, pacientes com a prole constituída, que a gente chama, né? Que não É, querem mais gestar, e aí o tratamento não é obrigatório, a esterectomia, mas é um tratamento definitivo, né. Outras opções, mesmo via abdominal, retirar apenas o mioma, também é possível, né, naquelas pacientes que desejam preservação uterina. Eh, É uma cirurgia normalmente mais longa, com mais risco de sangramento, então tudo isso deve ser avaliado junto com a paciente, né. Uma cirurgia mais longa, com mais risco de sangramento, é uma cirurgia de maior risco para tromboembolismo, por exemplo. ah, Pensar em outras possibilidades que nem sempre são possíveis, com radiologia intervencionista, hum, hoje tem radiofrequência também, e aí é muito individual para cada caso. perfeito. E quais são as possíveis complicações associadas aos miomas? A principal, assim, o mioma, ele é um nódulo benigno, Hum, né, então a questão, em relação à benignidade, não tem um risco maior, mas a gente tem que pensar sempre nos diagnósticos diferenciais, né.
Então, existe um tumor maligno que é muito difícil de ser diferenciado de um mioma. Então, isso o médico sempre tem que ter em mente, mas de jeito nenhum abordar todas as pacientes pensando nisso. Mas, principalmente pacientes que já entraram na menopausa, porque o mioma ele é estimulado pelos hormônios ovarianos. Então, a princípio, quando a paciente entra na menopausa, esse tumor ele vai regredir de tamanho. Ah, regredir? Normalmente na menopausa, Então, peraí, sim. você tá me falando que tem uma coisa boa da menopausa? Sim! Porque até agora todo mundo que eu entrevistei só tem coisas ruins relacionadas à Não, menopausa. tem muita coisa Meu boa. Deus, que alegria, É um tratamento, não deixa de ser. que alegria. É, Meu porque você Deus. tira o estímulo hormonal do mioma, então normalmente ele regride. E nessas pacientes na menopausa, um nódulo que cresce, por exemplo, aí ele chama atenção pela possibilidade de não ser um mioma, e sim ser um sarcoma, que é um nódulo que normalmente pode ser confundido, mas que é raríssimo, não é para de jeito nenhum causar alarde, que a incidência de sarcoma É é baixíssima. de 3 a 7 em 100 mil mulheres, é muito baixo. Nossa, mas tem como descobrir, né? Anatomopatológico. Ah, então tá bom, tá tudo certo. Tá tudo certo. Doutora Carolina, como os miomas podem afetar a fertilidade e a gravidez? E quais são Você já mais ou menos falou sobre isso, né? Mas acho que deve ter mais algum detalhe, né? Sim. E quais são as opções de tratamento para mulheres que desejam preservar a fertilidade? Então nesses miomas que abalam a cavidade uterina, né, a gente tem a opção de fazer a histeroscopia. Normalmente a gente faz a histeroscopia primeiro a gente chama de histeroscopia diagnóstica, que é uma avaliação da cavidade para visualizar, e ela pode ser feita simultaneamente na presença desse mioma na cavidade com a histeroscopia cirúrgica. Então você entra com uma câmera fininha, olha, o mioma está lá. Aí você vai entrar depois com um equipamento um pouquinho maior, isso é feito no hospital já com anestesia, que vai fatiando esse mioma, tá? Então, nas pacientes que querem engravidar e têm esse mioma abaulando, a gente faz isso. Se o mioma for, que nem eu falei, intramural ou subseroso, aí depende muito do tamanho, da idade, porque existe a possibilidade de não ter nenhuma interferência na gestação. Então, não faz sentido você fazer uma cirurgia de um porte maior de um mioma que não vai interferir. Mas, claro, deve-se considerar a quantidade de tentativas. Às vezes é uma paciente que já teve algumas perdas gestacionais consecutivas ou alguma dificuldade para engravidar, sem outros fatores de risco. Às vezes são tumores maiores que podem estar associados a outros sintomas compressivos. E aí, nesses casos, também a gente vai pensar num tratamento cirúrgico. A radiologia intervencionista, que é quando você obstrui, o vaso que alimenta o mioma, ela pode ser utilizada em alguns casos. Ela faz com que esse mioma reduza de tamanho, né, ele pode até sumir, mas ou pelo menos reduzir de tamanho, mas isso também deve ser individualizado para algumas pacientes. Essa radiologia tem alguma coisa a ver com quimioterapia, com, tipo, aqueles tratamentos para câncer, alguma coisa assim? Não, Nada a ver. é uma substância que vai no vaso que está alimentando o mioma e obstrui, é só isso. Ah, Mas legal. é local a ação, né, não é uma ação sistêmica, que nem a quimioterapia. Ah, entendi, perfeito. Quais são os avanços mais recentes no tratamento dos miomas? Olha, recentemente tem vários tratamentos, hormonais que têm sido pesquisados com boa resposta ao mioma. Às vezes, alguns até imunoterapia, nem todos ainda estão no mercado e alguns também não chegaram no Brasil, mas eles têm, todo o tratamento a gente fala tem um benefício e tem algum risco, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, que a gente chama de agonista RH, os agonistas de GNRH e os antagonistas de GNRH, que são ótimos tratamentos, mas, por outro lado, eles levam a sintomas iguais. Eles bloqueiam a ação ovariana e levam a uma menopausa transitória. Né? Então, são, às vezes, tratamentos que não podem ser mantidos por muito tempo, que vão levar a todos os sintomas de menopausa. Se mantidos por muito tempo, pode levar à osteoporose, à doença cardiovascular. Então, são alguns casos bem específicos que são utilizados. Mas é uma menopausa transitória, depois a pessoa Porque, volta. como você não pode manter o tratamento por um tempo
normalmente depende, né? A gente chama de add-back quando você coloca uma terapia hormonal para tratar os sintomas da menopausa, por mais contraditório que seja. Ah, tá, entendi. Então, às vezes, normalmente 6 meses, podendo estender até 1 ano, nesses casos com add-back, mas você não pode manter por muitos anos. Então, por isso, Entendi. transitório, porque senão o tratamento com essa opção de medicamento, ele é transitório. E as mulheres na menopausa têm uma chance menor ou maior de ter miomas uterinos? Existe essa Menor, relação? Então, como Bem não tem menor, mais o estímulo hormonal, bem menor. não é se aparecer algum nódulo na menopausa, aí obrigatoriamente ele deve ser pesquisado, porque Entendi. não é para aparecer. Pode ser alguma coisa pior, né? Exato. Doutora Carolina, existem medidas preventivas que podem ser adotadas para evitar o desenvolvimento de miomas e preservar a saúde feminina? Assim, um estilo de vida, ele ajuda, não tem trabalhos que comprovem que estilo de vida vai ter uma influência direta, mas sem dúvida é importante. Se você pensar que ele tem um estímulo hormonal, né, e pacientes, obesidade, são pacientes que já têm uma produção maior de um hormônio que chama estrona, que é similar ao estradiol, em tem um estímulo maior. Então, um estilo de vida saudável, sem dúvida ele favorece, né. Mas, é o que eu falo, quando você tem uma tendência genética, é muito difícil você lutar contra ela. Você pode controlar, mas não lutar contra. Mas sem dúvida, alimentação, exercício são boas recomendações. Agora, como você falou, né, não necessariamente uma mãe, não, se a mãe teve, né, a filha vai ter, tal, mas é 100% genético? Não, Tá. não. Tem casos que é uma tendência genética da paciente, não hereditária, Não né. Em alguns hereditária. casos, sim, hereditário, mas é uma tendência daquela paciente. As pacientes que já tiveram uma vez têm mais chance de ter recorrência, Isso de é ter um novo terrível, nódulo. né? Isso é terrível. Esse detalhe é complicado. Doutora Carolina, como o estilo de vida, como alimentação e atividade física podem influenciar os miomas? Você, né, já mais ou menos falou, Mas mas só focando um pouco mais, né, que eu acho é, importante, uma alimentação rica em verduras, hum, legumes, frutas, com evitar os processados, os industrializados, os conservantes, diminuir carne vermelha, tudo isso pode contribuir. legal. Contribui para tudo, né? Contribui para tudo. É, todos Porque os é médicos. uma alimentação anti-inflamatória, né, então, eh, tem um efeito benéfico, sem dúvida. Muito legal, né? Não tem como escapar, né? Não. Quais são os sinais de alerta que as mulheres devem observar em relação aos miomas? Eh Primeiramente o sangramento, né, tem aquele você tem um fluxo menstrual bem controlado, começou a aumentar, precisa ser pesquisado, né, procurar um médico, que seja o ginecologista, o clínico, o médico de família, para investigar esse sangramento que aumentou. Acho que esse é o primeiro ponto, né. Mulheres que têm dificuldade para engravidar também precisam investigar. Alterações urinárias, então às vezes já até sabe que tem um mioma, está acompanhando, mas começou a ter e dependendo da localização, começou a ter alguma alteração para urinar ou alguma alteração para evacuar, alguns tipos de dor, porque ele pode comprimir também, então acho que todos esses são sinais de alerta. E os miomas podem regredir ou desaparecer espontaneamente? Pode. Eh, a Existem casos que o mioma cresce tanto que ele perde a capacidade de vascularização e ele acaba regredindo por isso também. Mas nem só esses casos, alguns casos eles regridem de tamanho, de novo na menopausa principalmente, mas tem casos que eles regridem sim. Tem outros que aumentam bastante, então tem miomas que podem chegar a 10 centímetros de tamanho. Nossa, Tem pacientes que têm múltiplos miomas, nossa. então e alguns muito grandes, então, é uma variedade muito grande, desde aqueles microscópicos, né, que só vão ser vistos no anátomo patológico, nem às vezes nem aparecem no ultrassom, mas tem aqueles de volumes imensos que o útero parece uma gestação de 9 meses, assim.
Mas aí, isso é decorrente do fato de que a paciente demorou para ir ou podem ter miomas que, tipo, ele começou a crescer, mas ele já Não, cresce em eles em 1 a velo semana? não, uma semana não. Não. A velocidade de crescimento varia muito também, Hum, né, tem alguns que não crescem, tem alguns que crescem muito lentamente ao longo de anos, e ele pode crescer ao longo de meses, não em 10 dias, né, hum. mas ao longo de alguns meses crescer bastante. Mas de fato, para chegar num tamanho, né, de uma gestação de 9 meses, provavelmente se passaram alguns anos, não vai ser em alguns meses não. Entendi. E quais são as orientações de acompanhamento e cuidados após o tratamento dos miomas uterinos? É importante avaliar qual é o objetivo da paciente, né, então se ela quer engravidar ou não. Então, se é uma paciente que deseja gestação, se for uma cirurgia abdominal, às vezes precisa esperar, isso varia, né, de cada caso, mas em média pelo menos 6 meses para poder ter uma gestação. Acompanhar com exames de rotina para detectar a possibilidade de aparecerem novos miomas. Medicamento, não tem um medicamento preventivo, né, então, às vezes, na vigência do mioma, com sangramento, tem pacientes que usam anticoncepcional ou algum outro tratamento hormonal para controlar o sintoma, mas ele não o tratamento hormonal não vai prevenir aparecimento de novos miomas, então isso vai depender do caso, se a paciente deseja como contracepção mesmo ou não. Fala um pouquinho do pós-operatório. Pós-operatório, Hum. da esteroscopia, ele é quase que indolor, talvez uma cólica leve, mas não tem cicatriz, a paciente vai embora no mesmo dia, com anti-inflamatório, com antiespasmódicos, já controla muito bem, praticamente ela pode voltar a trabalhar no dia seguinte, se Legal. for o caso. Via abdominal, a gente então prefere sempre as vias minimamente invasivas, né, e quando a gente fala de via abdominal, é a laparoscopia e a cirurgia robótica. A laparoscopia é aquela que tem você faz só um furinho, não é isso? Isso, é, a Então ela lapa também é minimamente as ah, 2 são. E são assim, qual é a ah, diferença, né? Então eu vou ah, falar da laparoscopia. Você faz normalmente é um furinho no umbigo, por onde entra uma câmera, e são feitos outros furinhos, 2 ou 3, por onde entram as pinças que vão operar. E essa câmera vai projetar uma imagem numa tela, e o médico opera aqui olhando para aquela tela. A diferença para a robótica, então a robótica também são esses furinhos, né? Só que essas pinças quem está segurando é o braço do robô. E o cirurgião tá num console ali na sala, olhando numa tela, então tudo que está ali dentro está projetado no cirurgião. E tem um dispositivo que simula todos os movimentos da mão. É incrível porque na laparoscopia você não tem, esse movimento de flexão, né, e nem de e o rotação, robô tem. e o robô tem. Nossa, é isso que eu ia te perguntar da É, e o diferença. robô tem a possibilidade também a visão 3D, Hum. então Nossa, visão é, 3D, nossa, muito legal. é Dá fantástico. vontade de assistir uma, né. É, É não, é muito legal. maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho sobre tratamento com anticoncepcionais, né, que é um dos tratamentos, né, do mioma uterino, e a questão do DIU, né, se pode usar DIU. Quando a gente fala em anticoncepcional, tem os combinados, né, que tem um estrógeno e um progestágeno, e tem só com os progestágenos. Ambos podem ser utilizados no tratamento dos miomas e com opção das diferentes vias, né? Então, pode ser por via oral, pode ser o adesivo, pode ser o anel vaginal, pode ser o implante subcutâneo, até mesmo injetável e o DIU, né, a diferença do DIU das outras vias é que ele tem uma ação local, ele não tem uma ação sistêmica. Então, quando a gente fala em todas as outras vias, eles têm uma quantidade de hormônio circulante suficiente para inibir a ovulação. E o DIU, o DIU hormonal, né, que hoje tem duas opções, mas é o mesmo hormônio, que é o levonorgestrel, ele libera esse hormônio intraútero, então o endométrio ele atrofia e diminui o sangramento. Então, todas são boas opções para controle do sangramento. E a única contraindicação do DIU é quando você tem algum tipo de distorção da cavidade. Então, às vezes, para os miomas submucosos, não se torna uma boa opção, mas para os miomas intramurais e subserosos, sim. Desde que não seja também uma cavidade muito aumentada de tamanho, né?
Isso deve ser Tem algumas avaliado junto premissas, também. né? Sim. Muito legal. E as complicações da cirurgia e também a demora, né, para a pessoa procurar um especialista, também acho que é legal estar falando sobre isso, né? É, isso é importante porque, uma coisa é você operar um mioma de 4, 5 centímetros, outra coisa é você operar múltiplos miomas com volume aí, né, do diâmetro de 10 centímetros. Isso muda muito no risco, né, então, como eu falei, se uma paciente que pretende preservar a fertilidade, que a opção será retirar apenas os miomas e não o útero, tem um risco de sangramento muito grande. Se a gente opta por uma via minimamente invasiva, a forma de você retirar esse mioma grande da cavidade também é um tempo cirúrgico importante. É mesmo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou fazer só um parênteses, uma curiosidade leiga aqui. Então, se o mioma é maior que a cavidade, ele fica É maior do que a incisão, né. Então é do que que o como é que você vai buraquinho lá que tirar você faz. um É. mioma de 10 centímetros por uma incisão de 1 Mas não centímetro? tem como, né, ou tem? Então, essa é a grande questão, né. Antigamente se morcelava o mioma, então existe um instrumento que ele tem uma lâmina na ponta que vai rodando, e aí você pegava o mioma com uma pinça, tracionava nessa lâmina e ia fatiando, só que isso dispersava fragmentos do mioma Hum. pela cavidade. E aí tem a questão que eu falei de uma possibilidade ínfima de ser um tumor maligno e não um mioma, né, que às vezes é difícil você fazer, esse diagnóstico diferencial apenas com exames de imagem. Em alguns casos pode-se sugerir, de acordo com a clínica da paciente, né, com a idade, com o status menopausal e alguns dados, da ressonância principalmente, mas isso é muito difícil. Então hoje, a gente busca, na hora de tirar esse mioma, fazer isso dentro de uma proteção. Então, depois que você tirou o mioma do útero, são vários passos, né? É. Então, tem a retirada desse mioma do útero, você tem que costurar o útero quando você tira, e aí depois tirar esse mioma da cavidade por incisões muito pequenas. Então, normalmente existem como se fossem sacolas plásticas cirúrgicas, que são esse mioma é colocado dentro, e aí vai fragmentar dentro dessa sacola plástica para depois tirar da Lá cavidade abdominal. dentro? Que interessante, É. jamais imaginei E aí isso. você pode utilizar Gente, super tanto, seguro. a incisão né, da laparoscopia ou da robótica, existe a possibilidade, porque como a vagina ela é mais flexível, às vezes você faz uma incisão pequena bem atrás da vagina e pode puxar por ali também. Também é legal. E na esterectomia, né, depende, de novo, esterectomia na retirada do útero depende É. muito do volume, né? Se não é um volume tão grande, também por minimamente invasiva, a gente é como se soltasse ao redor do útero, então o útero ele tá ligado à cavidade pélvica por ligamentos, por fáscias, então via abdominal a gente solta e depois puxa o útero pela vagina, Ah, né? entendi, Mas, de tá. novo, se é um útero muito grande, também vai precisar morcelar. E aí, Morcelar é morcelar é fatiar, né, fatiar, tirar esses é. fragmentos, e a gente faz isso normalmente por via vaginal também. E daí vocês colocam esse saquinho cirúrgico também. Em alguns casos, sim, Entendi, né. interessante, né. E aí Nossa. depois fecha o fundo da vagina. E aí você estava falando das complicações cirúrgicas, não sei se você tem algum detalhe ainda quando O que eu acho importante é que enquanto é maior o volume do mioma e do útero, mais complexa é a cirurgia, né. Então, sangramento, o tempo cirúrgico, cirurgias prolongadas têm um risco maior de tromboembolismo. Teoricamente, apesar de ser minimamente invasiva, que você já diminui muito o risco de infecção, mas cirurgias prolongadas não deixam de aumentar de alguma forma risco. Mas principalmente eu falo em relação a sangramento, né, e retirada de peça. Então, evitar, ficar muito tempo sem acompanhar, né, porque essa decisão cirúrgica também, né? Qual é o tempo certo de você decidir pelo procedimento cirúrgico ou manter um tratamento clínico? E isso deve ser muito bem conversado em consultório, com o médico, para não chegar num ponto que às vezes você está aumentando muito o risco.
com certeza. E as cirurgias via aberta, que você falou das minimamente invasivas, deve existir, óbvio, É. né? Há Abrir a muitos anos barriguinha, atrás, abrir o abdomenzinho. há muitos anos atrás, se fazia Hum. apenas aquelas incisões tradicionais que a via aberta, né, então, ou igual a da cesárea, só que É. normalmente maior do que uma cesárea, Ah, maior? porque a cesárea você não vê, você só vê aquele pedacinho do útero e tira o bebê. Hum. Agora, para tirar um mioma, você tem que ter, você tem que ter todo o campo, né, exposto. Então, normalmente é no mesmo local, só que um pouco maior, ou até aqueles casos daquela cicatriz em pé, né. Hum. Então, antigamente todos os casos era assim, hoje isso é muito pouco provável, né. Então, talvez úteros de volumes, a gente fala maior que 1.000, 2.000, se é melhor fazer minimamente invasivo ou aberta, depende muito, eh, de cada cirurgião, né, essa é a Hum. verdade, né, mas, a gente sempre evita, porque a via minimamente invasiva, ela vai ter uma recuperação muito melhor, o paciente tem menos dor no pós-operatório, Nossa. esteticamente a cicatriz é muito menor, né, o risco de infecção por não ter ficado todo aquele campo exposto é muito Nossa. maior. Hoje, quando a gente fala da cirurgia robótica, o braço do robô, ele é forte, né, então um mioma que é um nódulo muito grande, muito pesado, tem essa facilidade do braço do robô, ajudar, né, na cirurgia a gente precisa de tração, contração, e o braço do robô facilita bastante Que nisso. incrível, muito legal a tecnologia na medicina, né. Mas aí é importante também procurar uma pessoa que seja especializada nisso, inclusive não são todos os médicos que são especialistas em robótica, né, É, por exemplo, é, né. puxar a sardinha, né, mas É, não, não, não é eu acho puxar que, sardinha, é a assim, é realidade, né. importante ter Né. diferentes opiniões, É, né. Tem boa. alguns casos que não é possível, É, ou verdade. talvez para a maioria dos médicos não seja possível pela via minimamente invasiva, mas a grande maioria dá. E se essa for a escolha da paciente, eu acho que ela deve buscar quem faça pela via minimamente invasiva, sem E dúvida. não tem nenhuma, por exemplo, nenhuma vantagem de eu fazer aberta em detrimento da minimamente invasiva, ou tem? Na miomectomia, Hum. aberta, você lembra que eu te falei para tirar um mioma, né, então ela é mais rápida, só na miomectomia ela é mais rápida, porque é mais fácil você tirar um mioma pela cicatriz convencional aberta do que na minimamente invasiva. Então, para úteros muito grandes, muito volumosos, a única vantagem eu acho que é o tempo Entendi. cirúrgico, Tá, o né. tempo cirúrgico. É. Tá, perfeito. E o risco de se tornar um câncer? O mioma, ele é um nódulo benigno, mas, o diagnóstico diferencial, ou seja, você ter certeza que é um mioma e não um nódulo maligno, né, que é o principal deles é o sarcoma, Hum. ele é difícil de ser feito. Então, pode ter em alguns exames características muito similares, difíceis de diferenciar. Chama muita atenção, miomas com crescimento após a menopausa, né, então, como você não na pós-menopausa, como você não tem mais o estímulo hormonal, espera-se que esse mioma regrida, não que ele cresça, ou mais ainda, aparecimento de miomas na pós-menopausa, né, então, isso é um fator. Existe sarcoma em pacientes mais jovens? Existe, mas são ainda mais raros, já é raro na menopausa, antes da menopausa é mais raro ainda. E a única forma de diagnóstico é cirúrgico, né, não tem como você ter um diagnóstico sem ser um anátomo patológico. Então, somente realmente com a ressecção do nódulo e se você tem a suspeita de malignidade, deve-se tirar todo o útero e não só o mioma. Perfeito. Então, tem que tomar muito cuidado, porque pacientes jovens, né, com desejo reprodutivo, não é praticamente assim, pensar num tumor maligno é quase impossível. Não é impossível, mas é quase Que impossível. bom, boa E notícia. não É. faz nenhum sentido você retirar o útero de uma paciente nessas Nossa, condições. pelo amor de Agora, uma Deus. paciente na menopausa, que não vai mais engravidar e que tem um tumor suspeito, aí sem dúvida é melhor fazer a esterectomia. E a pessoa, um paciente na menopausa, quando tira o útero, ela tem, algum tipo de sintomas piores do que ela já Ah. tem na menopausa? Olha, isso é até importante falar, É. né, eu acho que
enfatizar duas coisas. Uma é que não precisa tirar o útero em todos os casos, eu acho que isso na nossa Ótimo, conversa ficou bem claro, assim, você tem a opção de retirar só o mioma no perfeito. tratamento da miomatose uterina e não todo o útero. E mais importante, você não precisa tirar os ovários nunca, a não ser que tenha algum tumor suspeito do ovário, né. Então, de novo, antigamente se pensava: "Ah, vou tirar já que eu vou operar, já vou tirar Tirar ovário tudo, para né? evitar um câncer de ovário". Não faz o menor sentido, que você vai aumentar o risco de doenças muito mais prevalentes, como a osteoporose, a doença cardiovascular, então não se tira ovário, né. Na menopausa, eu já estou na menopausa, não preciso mais do ovário. Mesmo assim, normalmente não se tira, tem uma produção mínima hormonal, mas ela alguma coisa tem, não é recomendado tirar o ovário mesmo que seja na menopausa, a não ser que tenha algum tumor suspeito, aí sim, estaria Perfeito. indicado. Mas tirar o útero na menopausa Sim. não fica, você não tem mais nenhum tipo de Não, aí o útero ele serve para tranquilo, engravidar, só para só isso, para isso. né, ó que coisa boa. Não, o principal é saber que tem remédio, né. Sim, Deu problema, tira, tira. qual o problema? Exatamente, Resolve o problema, né, tira o exatamente. problema, né, é isso aí. E quais são as complicações com relação ao sangramento? Ah, importante Importante, falar né. isso, né, porque, saber o quanto é normal sangrar e não é. Isso é uma coisa que às vezes as mulheres têm um pouco de dificuldade, né. "Ah, meu fluxo sempre foi aumentado", e é então, laboratorialmente falando, a gente pode investigar anemia, né, então se é uma paciente que você vai colher: "Ah, meu fluxo é aumentado, mas sempre foi, é normal", aí você vai colher, ela tá com anemia, com HB baixo, né, hemoglobina, Isso é um hematócrito. sinal, olha que É um sinal que interessante, não é normal, né. interessante. Mas eu acho que antes disso, clinicamente, prestar atenção nos sintomas, né, cansaço, fraqueza, Ah, desânimo, tudo isso pode estar relacionado à anemia, a uma deficiência de ferro. Antes da anemia tem a deficiência de ferro, então é um sinal de alerta. perfeito, muito legal. Nossa, bem esclarecedor, né. É para as pessoas ficarem bem Bem ligadas, atentas. não é? É. Vamos fazer umas considerações finais, olhando para a câmera, para você falar com as pacientes aí, para as pessoas ficarem bem mais alertas ainda, né. Minhas considerações, né, então, na vigência de um mioma, primeiro não ter um sinal de alarde, tem que ser investigado, acompanhado, mas lembrar que grande parte desses nódulos são assintomáticos e não necessitam tratamento. Se tiver algum sintoma, hoje o principal tratamento é o tratamento hormonal, né, em algumas pacientes que não desejam um tratamento hormonal ou que tenham alguma contraindicação ao tratamento hormonal, tem a opção de uso de ácido tranexâmico, de anti-inflamatório, que podem ajudar no controle do sangramento e podem ser associados ao tratamento hormonal também, tá. E nas pacientes que desejam gestar, claro que não faz sentido a gente entrar com tratamento hormonal, então também o ácido tranexâmico, o anti-inflamatório e considerar o tratamento cirúrgico em alguns casos. E naquelas pacientes que vão para o tratamento cirúrgico, avaliar qual é a melhor via, né, se vai ser uma esteroscopia, se tem a possibilidade de uma laparoscopia ou de uma cirurgia robótica, e em último caso, eu acho que uma cirurgia aberta, tradicional. Perfeito. Sigam as redes sociais da doutora Carolina Rezende e do Healthcast Alpha aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir no canal do YouTube doutora Carolina Rezende e também Healthcast Alpha, e também, estarão disponíveis nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.